Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado. O primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. Lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão. E eram por ele batizados ali, conforme eles confessavam os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, o nosso amado e querido João Batista estava ministrando uma prioridade, a saber, o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus, que é arrepender-se e converter-se da sua situação, para que possa entrar no reino de Deus. Logo, o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do céu, um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos, conhecido como o período interbíblico, e ecoou a sua voz no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A necessidade do arrependimento, ela é fundamental. Todos nós necessitamos de arrependimento. O homem já nasce com a natureza pecaminosa herdada do primeiro ancestral da raça humana, e por isso, quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar de arrependimento.
Em Mateus capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem de João sobre o arrependimento pregado e passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Lucas capítulo 13 e versículo 3, Jesus advertiu a todos dizendo: se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É preciso arrepender-se para não perecer. Arrepende e te liberta. Arrepende e tem uma nova chance. Arrepende-te e tem o direito de aceitar Cristo como Salvador. Arrepende-te e toma conhecimento da vida eterna. Arrepende-te e recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento abre o caminho para o perdão divino na vida do homem. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção por ter cometido pecados contra Deus. Quando a pessoa chega a esse ponto de entender que ele ofendeu a Deus, que ele não correspondeu, que ele precisa mudar de história, mudar de vida, então ele chegou a esse ponto do arrependimento. É só agora confessar e deixar e alcançar misericórdia. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém pode acontecer a salvação se a pessoa não se arrepender. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual, e um sentimento espiritual melancólico e conversão genuína, e abre o caminho para o perdão e a misericórdia de Deus, para que comece agora uma vida de comunhão entre os céus e a terra, entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, entre a glória de Deus e a necessidade do homem. Em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para conosco ou para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É desejo de Deus que todos se arrependam e recebam o seu presente. O arrependimento sincero, acompanhado de conversão genuína, desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor nosso Deus. Portanto, o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar cidadão do reino de Deus. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.